Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre os consórcios intermunicipais de saúde, sob a ótica da gestão regional do SUS, o Sistema Único de Saúde, em Minas Gerais. A nossa convidada é Luana Tironi, sanitarista, doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina, atua em diversas frentes junto à Associação Portuguesa e Fiocruz e é docente de medicina. Luana, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Luana. Olá, pessoal. Muito obrigada, Eu gosto muito de dialogar e esse tema me impulsiona muito falar de gestão e falar de um tema tão atual para a gente discutir para esse fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é os consórcios intermunicipais. Então, meu agradecimento por estar aqui com vocês. Nós agradecemos a sua pronta disponibilidade para participar do nosso podcast, viu, Luana? Bom, então, eu começo a nossa conversa te perguntando qual é a importância, qual que é o papel dos consórcios intermunicipais para que o SUS funcione de forma regionalizada e descentralizada, levando atendimento de saúde onde é mais necessário. Lembrando, Luana, que Minas tem 131 consórcios públicos intermunicipais, o maior entre todos os estados, e não apenas na área da saúde, mas também em diversas áreas de atuação. Importância do consórcio. Eu acho que para a gente falar de consórcio intermunicipal, a gente primeiro tem que entender um pouco do que é a regionalização, Então, a regionalização ela é um princípio organizativo do nosso Sistema Único de Saúde. E quando a gente fala em regionalização, nós estamos falando de região de saúde. Eu sempre me incomodo muito que parece que quando a gente fala de regionalização, a gente tem começo, meio e fim desse processo. E regionalização não é começo, meio e fim. Regionalização é processo organizativo em uma região de saúde. A gente tem que traduzir isso. E os consórcios, ele vem com esse intuito, ele vem com esse olhar, com esse objetivo, que na realidade é um instrumento do processo de regionalização em uma região de saúde. Então, assim, ao longo do tempo, algumas iniciativas de consórcios, gente, existem antes, na realidade, da nossa Lei 8080, começou lá atrás, Mas isso foi se acentuando e foi crescendo dentro do Sistema Único de Saúde como um processo organizativo. Então, os municípios, a região, sentavam e falavam assim, olha, para fazer aqui, ficar mais em conta o serviço, vamos organizar um consórcio para a gente ter poder de compra, poder de escala, de escopo, e aí foi se construindo esses consórcios em diversas modalidades assistenciais, modalidades administrativas, em vários formatos foi construindo, mas foi nessa lógica, Então, falar em consórcio, em regionalização, a gente tem que entender que o consórcio ele é um instrumento desse processo de regionalização para organização e de possibilidades para a rede da estruturação da rede de atenção à saúde. Perfeito, Luana. E a gente se conheceu no Congresso do CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que foi sediado aqui em Belo Horizonte na segunda quinzena de junho. E a gente participou juntas de uma roda de conversa e com outros convidados tão especiais quanto. E um dos tópicos foi justamente os consórcios intermunicipais de saúde, e a senhora fez um alerta muito importante quanto à forma de atuação desses consórcios perante o SUS, no sentido de que eles estão se tornando um quarto ente federado. Então, quais são os riscos desse fortalecimento institucional dos consórcios para a lógica do SUS, que é tripartite? Ótimo, doutora. Eu fico muito preocupado, porque uma vez a gente foi discutir na região sobre planejamento regional integrado, e mais para frente, talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso. E me incomodou muito quando a gente estava numa discussão na região, e a diretora de um consórcio
muito estruturado dentro de uma macro, disse que não se sentia representado pela participação dos gestores na discussão do PRI. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, opa, será que o consórcio está querendo ser o quarto ente federado? E a gente tem que entender isso, né? Entender o papel da gestão, entender essa estrutura de consórcio. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender esse processo. Quando eu vejo o consórcio como um processo de instrumento de regionalização, eu preciso fortalecer ele com esse papel. Mas a gente não pode esquecer que no nosso país e no nosso Sistema Único de Saúde existe tripartite, que são os 3 entes federados. Então, a gente não pode, existe uma tripartite, 3 entes federados. O consórcio é um instrumento de processo organizativo de rede numa região de saúde. Não é gestor regional, não faz parte de mesa de CIB, de espaços de pactuação, porque quem pactua é gestor. Quem responde, eu sempre brinco assim, né? Quem responde no CPF é o gestor do município. Quem presta conta do dinheiro público lá no CIOPS, para o Tribunal de Contas da União, do Estado, é o gestor. Quem que está lá na Lei Complementar 141 é o gestor. Então, a gente precisa fortalecer essa estrutura de consórcio, mas nesse contexto de entender o papel dele dentro dessa região de saúde, como esse processo organizativo de rede. E não inverter, achar que o consórcio é um instrumento, um processo independente da gestão que a gente tem de município, estado e União. Isso é fundamental para a gente entender esse processo organizativo de rede numa região de saúde. Luana, então os consórcios intermunicipais, eles surgiram para ser um instrumento, né, para ajudar os municípios pequenos a oferecer serviços de saúde mais complexos. E hoje, então, existem consórcios que gerenciam hospitais, que alugam carretas para prestação de consultas e exames. Temos também um programa em andamento que tem o objetivo de fortalecer a atuação da vigilância sanitária dos municípios. Mas como então equilibrar essa expansão com as normas do SUS e a legislação que regula os consórcios públicos? Bom, falar aqui em norma e legislação, eu fico até um pouco, como se diz, constrangida, né? Porque é claro que o Judiciário, o Ministério Público tem muito apropriação desse contexto. Mas assim, num olhar técnica de sanitarista, de saúde pública, né, que não tem tanta familiaridade com o processo de trabalho do Judiciário. A gente não pode esquecer que lá na Lei 8080, se eu não me engano, no artigo 10, a gente já tem a figura do consórcio. Lá a gente já coloca essa possibilidade da existência desses consórcios. E esse processo depois foi caminhando. Então, saiu lá da Lei 8080, 8.142, que traz muito em relação ao financiamento. E aí, quando a gente tem a Lei de Criação do Consórcio, que foi, na realidade, a Lei 11.107 de 2005, aonde ela normatiza essa contratualização, essa parceria, essa constituição, vamos dizer assim, dos consórcios intermunicipais. E aí, é nesse momento que talvez o pessoal tenha se perdido um pouquinho de achar que eles poderiam ser um gestor regional, mas não é. Então, a gente tem que resgatar isso. Então, assim, é importante ter consórcio para ter uma garantia de serviço de média e alta complexidade, principalmente para os municípios de pequeno porte. Claro, gente, se a gente for ver o nosso censo da área médica, nós não temos especialista para todas as regiões do país. Nós não temos pediatras para todos os municípios, para todas as unidades de saúde. A gente precisa da estratégia do instrumento do consórcio para fortalecer a região, para fortalecer a regionalização, essa organização de rede. Então, é essa a lógica. Eu sempre falo assim, gente, quem custeia o consórcio? Quem paga a conta? Os municípios. Se eu tenho um consórcio que tem lá 20 municípios e 5 saem do consórcio,
o consórcio fecha, ele quebra, ele perde a finalidade. Então, a gente não pode esquecer desse processo, né? Que a gente tem que resgatar aqui na saúde 2 mais 2 é 4 também. E aí, quando a gente, lá em 2022, na portaria 2905, eles reforçam que o consórcio, ele precisa ter também, que é uma grande dificuldade nossa no Sistema Único de Saúde, a apresentação de produção. Então, a gente precisa apresentar e o consórcio ele precisa ser organizado conforme o Planejamento Regional Integrado, conforme o PRI, conforme as pactuações da CIB. Então, assim, no meu período de gestão, né, que um dia na vida eu também passei pela gestão, fui gestora, a gente até falava, gente, a gente tem que lembrar que o consórcio é nosso. E aí, esse consórcio, ele pode ser de uma forma organizativa assistencial, de média alta, ele pode ser de organização do SAMU, né, que são estratégias. No Paraná, nós temos um consórcio que ele é do SAMU e ele atende 5 regionais de saúde. Ele atende uma macro inteira e mais uma região de outra macro. Então, ele é um consórcio viável? Sim, trabalha com escala, escopo, quanto maior, mais o complexo regulador, a central de regulação, fica mais em conta, e a gente está falando de recurso público, então a gente tem que ter esse olhar. A saúde já não tem o recurso necessário, e a gente tem essa dificuldade de gastar, às vezes, erroneamente, então a gente tem que ter esse cuidado. Vamos gastar e aplicar o dinheiro naquilo que realmente é necessário. Mas a gente não pode esquecer que eu não posso criar um consórcio porque simplesmente eu não estou conseguindo contratualizar um tal profissional. Vou criar um consórcio, vou criar um serviço aqui diferente. Precisa. É uma decisão regional? É uma decisão do planejamento regional que foi discutida entre os gestores, junto ao Estado, junto o Ministério da Saúde? Está isso pactuado? Então, vamos na estratégia de utilizar, às vezes, um consórcio já existente para ter um programa de trabalho. A gente já viu várias vezes consórcios que já funcionam na área assistencial e que, às vezes, precisou fazer um programa de trabalho específico para a região, porque era necessário, né? Vamos ampliar esse escopo, vamos criar um ambulatório de feridas regionais, porque a gente não está tendo. Então, vamos fazer uma compra de materiais de consumo, a gente ganha no preço, facilita os processos burocráticos e, na mesma forma, se torna mais transparente esses caminhos dessas compras de materiais de consumo para os municípios. Então, existem várias possibilidades. O que a gente não pode perder de vista é a responsabilidade sanitária da gestão nesse processo. É responsabilidade dos gestores estar junto com o consórcio, né? Eu me incomodo muito disso, porque a gente tem que entender, tem que assumir esse papel, porque senão vai se tornar mais um prestador ofertando serviço, e é isso que não pode. O consórcio, ele é um instrumento do processo de regionalização. E, Luana, é um instrumento que visa ampliar, né? É uma estratégia para ampliar o acesso a essas ações e serviços de saúde, né? Então, isso é muito importante que a gente está debatendo esse tema, que é realmente muito atual. E a senhora falou do SAMU, né? Os consórcios têm assumido a gestão dos serviços regionais de urgência, né? O exemplo, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E, na sua avaliação, quais são os principais ganhos e desafios da gestão consorciada do SAMU regional? E como fazer essa articulação da governança interfederativa de forma clara e eficaz para garantir resolutividade e agilidade no atendimento? Olha, eu vou falar, doutora Giovana, baseado na minha experiência, né? Nesse consórcio, foi até assim, muito interessante, inclusive nós tínhamos aqui o doutor Rafael, na época, que era do Ministério Público Federal, que os municípios da região, né, da região de Ivaiporã, no Paraná, tinham recebido as ambulâncias, e aí, assim, recebeu do Ministério as ambulâncias ficaram paradas, né, como é que organiza, por onde começa isso? E o Ministério Público Federal veio conversar e falou, olha, vou entrar com uma ação, né, para que seja devolvida essa ambulância. E aí, um dia eu fui conversar com ele junto com a diretora da regional, né,
Eu falei assim, doutor, mas isso não vai resolver o acesso da população na urgência e emergência, então vamos sentar aqui, vamos dialogar. E aí a gente fez um TAC, um termo de ajuste de conduta, com os municípios dentro de uma CIB, dentro de uma CIR, um colegiado, que é o colegiado, instância de colegiado intergestora regional, junto com os prefeitos dos estados, todos assinaram. E aí a gente fez um cronograma de implantação, e aí a gente foi dialogar, e ele ajudou nós nesse processo. Fomos dialogar com esse outro consórcio já existente, né? E aí, como é que a gente faz isso na prática? E aí, inaugurou, fizemos, ele foi na inauguração, né? Agradecemos eles por esse processo, e hoje a gente vê que o SAMU funciona porque teve esse movimento lá atrás. Então, assim, eu acho que é importante também, né, esse olhar do Ministério Público nesse processo de apoio na organização também dessas estruturas. A gente criou um grupo de trabalho regional. Então, a gente tinha a representatividade dos municípios, nós tínhamos a representatividade do Estado, nós tínhamos dos prestadores hospitalares, pensando na lógica do SAMU, e nós tínhamos também do consórcio. E aí a gente se reunia mensalmente. Então, quando tinha alguma divergência, que ligou na central de regulação, não foi regulado, regulou só a vaga, não tinha ambulância, como que é essa estrutura, esse processo de monitoramento, a gente trazia de forma mensal para fazer essa discussão dentro desse grupo de trabalho. E a definição dos encaminhamentos desse grupo de trabalho vinha para a pauta da CIR, do Colegiado Intergestor Regional para Pactuações. Então, esse processo de monitoramento a gente sempre fez nessa organização, até para dar voz aos municípios pequenos. Porque, normalmente, quando a gente fala em SAMU, a gente tem as unidades básicas e avançadas muito centralizadas nos grandes municípios, né? E aí a gente precisa entender qual que é a dificuldade dos pequenos que estão ali ao redor. Então, esse grupo de trabalho da rede de urgência e emergência do SAMU era um movimento que a gente tinha de dialogar e fazer uma gestão regionalizada desse processo organizativo. Luana, sabemos então que os consórcios, né, ajudam a organizar melhor os serviços de saúde. Mas quando algo dá errado e o serviço não é bem prestado, quem deve ser responsabilizado? O município ou o Estado? Depende. Se eu estou falando de uma região e eu falo que o SUS ele é tripartite, todo mundo tem que olhar de forma conjunta. Então, assim, porque quem que é responsável pelo consórcio? Todo consórcio tem um presidente de consórcio que é um prefeito, que é um prefeito, certo? A não ser que aquele consórcio, ele tem, na realidade, a figura do ente estadual como membro titular da constituição desse consórcio. Porque nós temos diferentes modalidades de consórcio. Nós temos consórcio, às vezes, que é uma organização só entre municípios, e nós temos consórcios que a gente tem a participação do Estado fortemente como um ente organizativo desse consórcio. Então, todos os processos, eu acho assim, não, quando a gente fala em consórcio, e a gente fez esse movimento muito, e uma recomendação que eu já faço é que todo consórcio tenha um colegiado, conselho curador, grupo de trabalho, cada um acaba dando nome, mas um grupo de secretários municipais de saúde da região que discuta as pautas estratégicas do consórcio para subsidiar os prefeitos na tomada de decisão. Esse diálogo precisa ter, porque quem frequenta a CIR, quem frequenta é o gestor de saúde. Então, o gestor faz esse apontamento, o gestor embasa os prefeitos na tomada de decisão. Então, isso é uma gestão regional. O gestor de saúde, ele tem que ir para dentro da Assembleia de Prefeitos para dialogar com os prefeitos. É responsabilidade também do prefeito a responsabilidade sanitária. Então, esse diálogo precisa ocorrer. Então, quando a gente quer, na realidade, a organização de uma rede de atenção à saúde, a responsabilidade é coletiva. Se não está dando certo, gente, vamos construir junto? O que o Estado pode ajudar, o que os municípios podem construir e o que o consórcio, nesse processo, vai atender do que precisa
a organização da rede de atenção à saúde. Consórcio não pode ser oferta de serviço. Não pode. Consórcio, porque daí ele bagunça toda a rede de atenção à saúde. Ele tem que atender à necessidade do processo organizativo da rede de atenção à saúde, principalmente a organização da atenção primária, que vai ser dentro da atenção secundária. Perfeito, Luana. E dentro desse contexto de regionalização da saúde, né, e da crescente complexidade da gestão pública, como que a senhora avalia a importância da definição de indicadores de metas e de resultados para os consórcios intermunicipais de saúde? Eu sou da seguinte opinião: saúde se faz com evidência. Saúde se faz com planejamento. Quem é gestor de saúde, levanta de manhã e não sabe, não tem uma definição do processo de planejamento do que ele quer desenvolver dentro da saúde do seu território, ele não deveria ser gestor. Ele não deveria. Saúde se faz com planejamento. Porque quando a gente faz planejamento, a gente analisa indicadores, a gente prioriza ações. Nós temos dinheiro para tudo? Não. Mas aonde que eu tenho que investir o meu recurso, o meu tempo, o meu processo de trabalho para, de fato, impactar na vida das pessoas, da minha população? O consórcio, ele não pode ser diferente. O consórcio, ele precisa ter planejamento. Assim como tem os municípios, os estados, do plano de municipal de saúde, plano estadual de saúde, o consórcio tem que ter planejamento. E o consórcio, o planejamento dele tem que estar casado com o planejamento regional integrado. Tem que estar casado. Planejamento regional integrado é o único instrumento que nós temos onde a gente prevê que toda a região sente e discuta quais são as prioridades que a gente deve trabalhar nessa região de saúde. E o que eu priorizo aqui, eu tenho que casar com o que está dentro do consórcio e eu tenho que também incluir no meu processo organizativo de planejamento do meu município. Então, nesse contexto, indicadores e metas é fundamental. Quem não monitora, não executa ações, não tem resultados. Indicadores de processo, indicadores de resultados é a base para uma organização de rede de atenção à saúde. Senão, na minha opinião, vira uma questão de oferta. Eu tenho aqui uma tomografia, consegui mais vaga, né? Quem que vai querer? Aí entra numa questão de desorganização. Aquele município, às vezes, que conseguiu um pouco mais de emenda parlamentar, que tem um dinheirinho ali, acaba daí comprando mais serviço, aquele que não conseguiu, acaba não comprando, e vira, na realidade, uma desorganização da rede de atenção à saúde, e a gente não pode... Quem se vê enquanto regionalização, enquanto gestão solidária, gestão cooperada, precisa entender que isso se faz com planejamento. E quando a gente fala de financiamento dos consórcios de saúde, a gente está falando também de planejamento, né? Como é que os municípios definem o quanto cada um vai investir? Qual que é o papel do Estado nesse acordo, nessa negociação? Vou começar de trás para frente, né? O papel do Estado é muito complexo, porque vai depender muito de cada estado, desse processo organizativo, né? Eu sempre falo assim, é muito estratégico quando a gente tem o Estado parceiro desse processo, que incentiva com programas, projetos específicos a essa organização da rede e inclui dinheiro, recursos dentro do consórcio. Mas não simplesmente repassar o consórcio, com um objetivo claro: olha, o Estado vai dar uma contrapartida para ajudar na organização da rede materno-infantil. E aí, a decisão, às vezes, da região como ambulatório de alto risco, risco intermediário, né? É o consórcio. Então, a decisão dos gestores, do colegiado gestor, junto ao Estado, é colocar o recurso no consórcio. Então, esse é o processo indutor que a gente tem que fazer. Só enviar recursos, gente, sem a gente ter atrelado uma finalidade, um objetivo, eu não vejo tanto retorno, tanta indutor de processo organizativo numa região de saúde. A gente precisa ter isso meio casado. E quem paga a conta? Se a gente tem um consórcio
instituído como só entre os municípios um consórcio intermunicipal, onde a gente não tem o Estado como ente federado, a gente sempre divide, né? Tem como se diz, o recurso do consórcio, que é dividido em per capita, que é como se fosse vamos dizer assim, entre aspas, uma mensalidade. Então, o custo administrativo daquela estrutura de consórcio e tudo mais se divide entre os municípios, e esse pagamento tem que ser com recurso próprio, porque a contrapartida municipal do seu recurso próprio para manter, custear esse serviço, essa estrutura. E aí, em relação às ofertas assistenciais, né, de recursos assistenciais para essa organização de rede de atenção à saúde, aí a gente pode ter recurso federal, que a gente pode pactuar o que tem de teto MAC, dependendo do que tem de assistencial. Muitas vezes são recursos próprios ou recursos extraordinários, campanhas de cirurgias, por exemplo, eletivas, que tem alguns consórcios que têm essa iniciativa, né? Principalmente em relação a cataratas, cirurgia de cataratas, algo nesse sentido. Mas a gente sempre, por isso que eu falei, que a gente tem um consórcio com 20 municípios, 5 sai, quebrou o consórcio, gente, não se mantém. Então, a gente só tem, eu sempre brinco com diretores de consórcio, vamos só lembrar disso, de quem paga a conta, né? Então, vamos lembrar claramente que a gente precisa de planejamento, que a gente tem que atender as necessidades do território e que o consórcio, ele não é oferta, ele é um instrumento de regionalização e organização da rede de atenção à saúde. Ótimos esclarecimentos, Luana. E já caminhando para o final da nossa conversa, a gente gostaria que você fizesse uma breve explanação sobre quais recomendações a senhora daria para gestores, promotores de justiça com atuação na saúde para o controle e fiscalização desses consórcios intermunicipais de saúde. Olha, eu acho que uma das recomendações é incentivar fortemente o processo de planejamento. Planejamento do consórcio. Gente, para e pensa. Nós temos uma região, 20 municípios, temos o Estado, temos o consórcio. Se a gente não tiver um processo de planejamento aonde eu priorize o que é de todos esses espaços, cada um vai sair fazendo o que bem quiser. Então, primeira coisa, o consórcio tem que ter planejamento. Planejamento construído de forma coletiva com os gestores. Gestores constrói, pontua aquilo que eles colocaram como prioridade no processo de planejamento dos municípios, olhar o que está no processo de planejamento do Estado para priorizar o processo de trabalho do consórcio. Primeira coisa é isso, né? Então, eu incentivaria fortemente o processo do planejamento que case com o PRI, Plano Municipal e Plano Estadual. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que não pode, isso é uma coisa que não pode deixar de existir, é ter um conselho curador, aqui no Paraná a gente chama muito de conselho curador, grupo de trabalho, algo assim, que é esse grupo de secretários que discutam as pautas estratégias e embasam a tomada de decisão dos prefeitos, na Assembleia de Prefeitos. Precisa ter isso, né? Esse diálogo precisa ter. E parece que se a gente é tão interessante, né? Deveria até ter um estudo sobre isso, mas assim, se a gente não tiver esses processos organizativos, isso não acontece. Parece que é uma coisa tão clara e tão indutora, falar, mas isso aí deve acontecer, eles devem conversar. Não, se não tiver isso instituído dentro de um regimento do consórcio, estatuto, isso não ocorre. Então, isso deveria ser uma coisa, assim, geral, como uma questão obrigatória. Eu acho que uma outra coisa é envolver mais a sociedade, né? O controle social. A sociedade tem que sentir participante desse processo, tem que conhecer, tem que defender, tem que saber o que é esse consórcio, o que a gente está chamando, saber que essa é a garantia de organização e é processo da população, né? Então, esse envolvimento da sociedade é fundamental. E, por último, eu acho que deveria ter, nesse processo, metas e indicadores qualitativos e quantitativos,
principalmente vinculada a repasse financeiro. Então, assim, a gente já tem trabalhado muito na questão de contratualização, já nesse sentido de metas quanti, quali, e no consórcio não é diferente. Tem que ter metas quali, tem que ter metas quanti, né? E o consórcio, na realidade, ele ajuda nesse processo organizativo de estabelecer fluxos, protocolos, né? Mas a gente não pode perder de vista esse processo de organização da rede. Se o consórcio ele se transformar apenas em uma oferta pontual para, como se diz, não, a gente está aqui, vamos ofertar mais tantas consultas, e não casar com esse processo do cuidado integral da população, a gente corre um grande risco da gente não impactar em indicadores de saúde e, de fato, garantir o cuidado da população. Acho que fica aí alguns insights aí, né, para pensar um pouco nesse processo. Luana, agradecemos então mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast, participação que trouxe informações claras, objetivas sobre os consórcios intermunicipais de saúde. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 11 de agosto, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.